Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não sabe de cor esse versículo, eu convido você a decorá-lo, guardá-lo na sua memória. O endereço dele já vai ser fácil, é o nome mais popular que existe, João. João 10, 10. Quem sabe o que está escrito em João 10, 10? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Na NVI está, e a tenham plenamente. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Toda ação demoníaca, toda ação do inferno é uma ação de roubo, de morte e destruição. Jesus, pelo contrário, a proposta dele é uma proposta de vida, vida abundante, vida plena. Jesus não tem compromisso com a sua fidelidade. Jesus tem compromisso com a sua plenitude. Jesus não tem compromisso com a sua fidelidade, com a sua felicidade. Sabe quem tem compromisso com a sua felicidade? O dono do bar, o dono da casa de prostituição, o dono da biqueira, das drogas. Esses têm compromisso com a sua felicidade. Jesus não tem compromisso com a sua felicidade. Jesus tem compromisso com a sua plenitude. Nós não precisamos ficar administrando as nossas carências, porque o que Jesus tem para nos oferecer é capaz de nos preencher e transbordar abundantemente, plenamente. Amém? O ladrão não vem para roubar, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 17, eu quero encerrar aqui essa nossa série esse mês. Não foi exatamente uma série, mas busquei nesse mês de outubro, aniversário da igreja, falarmos mais sobre a própria igreja. E não tem nada mais real quando falamos de igreja do que falar de quem faz parte da igreja. E mais do que cristãos, isso foi uma palavra que eu dei desde a primeira vez, nós precisamos ressignificar a palavra discípulo. Jesus deu aos 12, na verdade existiam 11 ali, depois se juntou mais um, mas deu a eles uma, que nós chamamos grande comissão. E de fazer outros cristãos, e de fazer outros discípulos. E nós precisamos entender o que significa ser discípulos. Agora em Lucas capítulo 17, nós vamos ver que Jesus estava falando com os fariseus, com os mestres da lei, e agora Jesus ele ajusta o foco para falar só com os seus discípulos. Ele parece que faz assim ele dá as costas para os fariseus, para os líderes religiosos, e agora ele traz uma palavra só para os seus discípulos. E Lucas capítulo 17, o versículo 1, se você abriu, diz assim: Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado.
Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes, no dia 7 vezes voltar a você e dizer, estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que com um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Vamos orar? Senhor, através da comunhão com o Espírito Santo, nos ajude agora, Pai, a discernir as palavras de Jesus nesse texto. Possamos, como igreja, entender o que significa esse chamado para sermos discípulos e fazermos outros discípulos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu falei que o título dessa mensagem de hoje tem a ver com as eleições. E mais do que com candidatos, tem a ver com as fake news. Porque se tem alguma coisa que ocupou as redes sociais, foram as fake news. Então eu decidi que o título da mensagem ia ser, não seja um discípulo fake. Não seja um discípulo fake. Nós fizemos 118 anos, nós fizemos um bolo bonito, vocês viram? Com vários patamares. Uma vela bonita, 118 anos, mas quem conhece a técnica que foi feito o bolo, aquilo é chamado de um bolo fake, um bolo falso. Parece um bolo, tem cara de bolo, tem cheiro de bolo, mas é puro isopor por dentro. Fake, bolo fake. Não seja um discípulo fake. Verdadeiros discípulos de Jesus vão além da obrigação. Preste atenção no que eu vou falar. Verdadeiros discípulos de Jesus vão além das suas obrigações. Jesus está aqui falando com seus discípulos e parece que ele fala 4 coisas diferentes. 4 coisas que não necessariamente parecem estar alinhadas. Mas eu olhei comentários e, de alguma maneira, todos eles dizem assim, que não tem como isso não estar alinhado, não ter um propósito. Talvez nós é que precisamos buscar cada vez mais a sensibilidade do Espírito para entender por que Jesus fala o que ele está falando. E a ideia hoje é eu tentar fazer isso com você, te ajudar a entender que verdadeiros discípulos vão além das obrigações. Ele começa dizendo, Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que no caminho do discipulado, vai haver alguns que se dizem mestres. Vai haver alguns discípulos que são conhecidos como os veteranos, como aqueles mais experientes. E aqui Jesus está fazendo um alerta para que estes mais experientes, esses veteranos que já caminham há mais tempo, tomem cuidado para não falar besteira. Para não falar aquilo que Jesus nunca falou. Porque, inclusive, Jesus pronuncia aqui um ai. Ai de vocês, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço.
do que levar um desses pequeninos a pecar. Levar um dos pequenos discípulos que estão começando a sua fé a tomarem um conhecimento que não é a verdadeira verdade. E nós estamos vivendo tempos hoje onde existem discípulos fakes, que falam em nome de Jesus, curam em nome de Jesus. Mas existe um outro texto também que diz lá que Jesus vai, no final dos tempos, esses discípulos fakes vão falar assim: em seu nome expulsamos demônios, em seu nome curamos os doentes. E Jesus vai dizer assim: aparta-se de mim, não te conheço. Por isso, o caminhar com Jesus exige da gente atenção, exige que tenhamos clareza daquilo que nós queremos compartilhar. Muitas vezes a gente ensina e expressa conhecimento, mas achando. Eu acho isso, eu acho aquilo. E não é muito bem o caminho. Nós temos que falar assim: a palavra diz assim. Jesus disse. Você pode talvez não compreender, mas você não tem o direito de perverter as palavras de Jesus. E ele continua, versículo 3, ele diz assim: tomem cuidado. Tomem cuidado com o quê? Parece a mãe da gente, né? Toma cuidado. Põe o chinelo, menino, quebrou o copo de vidro lá, você vai cortar o pé. O que Jesus está querendo dizer ali? Tenha cuidado na sua relação com as pessoas. Tenha cuidado da maneira como você vai se relacionar com as pessoas. E aí ele fala: se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Existe um texto paralelo a esse, que é o texto de Mateus 18, 21, em que Pedro: Senhor, então quantas vezes eu vou perdoar? 7, né? 7 vezes? E Jesus responde: 70 vezes 7. A tradição judaica, os líderes judeus, eles ensinavam o perdão. O perdão era algo que deveria ser praticado na cultura judaica. Mas mesmo na cultura judaica, o perdão tinha limites. Tanto que os grandes mestres da lei judeus, eles diziam assim: olha, é virtuoso você perdoar uma pessoa 3 vezes. Perdoar uma pessoa 3 vezes precisa ser feito. Mas era como se ele dissesse assim: mas 3 vezes também é o suficiente. Não exagere. E Jesus aqui, ele faz uma outra conta. Ele não faz uma conta com 3, mas ele soma mais 3 e põe mais 1 e faz 7. O número perfeito. O que Jesus está querendo dizer é que Deus quer nos dar plenitude e também devemos repartir essa plenitude sem limites. Não há limites para perdoar. Se o seu irmão pecar, você tem o direito de confrontá-lo. Mas se ele se arrepender, perdoa. E se ele fizer de novo, 5 minutos depois, e você for lá, eu não te falei? Perdão. Perdoa, 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 perdoa. Por que isso é tão difícil para nós? Porque a gente olha
o perdão, o se relacionar com as pessoas a partir das nossas carências, a partir daquilo que nos falta. E o que a gente fala? Eu não aguento mais. Cheguei no meu limite. Deus não tem compromisso com a minha felicidade. Deus tem compromisso com a minha plenitude. Verdadeiros discípulos de Jesus têm vida abundante. Do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, não tem limites para os discípulos de Jesus. Por isso que faz sentido quando ele diz assim, se o teu irmão te ferir na face, oferece a outra. Se o seu inimigo quiser caminhar 1 milha, caminhe a 2ª milha. Se ele quiser a sua túnica, dê também se ele quiser a sua capa, dê também a túnica. Hoje de manhã, o pastor Rodrigo esteve aqui com a gente e ele falou de Filipenses, que, falando lá de Jesus, sendo Deus, não ousou ser igual a Deus, mas se fez homem. E se doou plenamente. O que nós precisamos entender é que a contabilidade de Deus não é a contabilidade que Satanás ensinou para Adão e Eva. Porque Adão e Eva viviam num contexto de plena abundância. E Satanás chegou para eles com um conceito de que faltava alguma coisa. Só falta uma coisa para vocês, comerem do fruto. Só isso. Mas se comer desse fruto, vocês serão deuses. E o que acontece? A gente entra nessa contabilidade de somar, de conversar com as pessoas, falar assim, o que eu ganho me relacionando com essa pessoa? Eu já não aguento mais esse meu casamento. Eu já não aguento mais o meu vizinho. Eu não aguento mais a minha sogra. Gente, a minha sogra está em Cancún. A Dani vai me matar, porque eu falei isso. Mas eu fiquei com tanta inveja dela que eu fiz uma oração assim, Senhor, abençoe todos os nossos queridos. A minha sogra, o Senhor não precisa se preocupar, porque ela está bem pra caramba. Mas por quê? Qual foi o meu coração? O meu coração caiu na armadilha de administrar a minha carência, o que eu não tenho. E aí o que acontece? Eu fico desconfortável com quem tem. Mas os verdadeiros discípulos têm tudo que precisam para viver as suas vidas. E nós precisamos entender isso, precisamos voltar à essência. A conta de Jesus não é nenhuma conta de somar, é uma conta de multiplicação. Porque Jesus, quando faltava pão, o que ele fazia? Multiplicava. Onde faltava saúde, ele abundava saúde. Tanto que era possível tocar nele e ser curado. Porque das suas vestes até saía poder. E Satanás, ele faz com que a gente faça uma conta de subtrair, de somar. Quando, na verdade, nós devemos sempre pensar em multiplicação. O diabo ensinou a humanidade a pensar a partir do que falta. A conta de Deus ensinou a humanidade o que é a multiplicação. A Trindade, nós falamos da Trindade semana passada. A Trindade sempre trabalha para potencializar a virtude do outro. Você não vê Deus querendo ser maior que o Espírito Santo. Você não vê o Espírito Santo puxando o tapete de Jesus e querendo aparecer. E hoje de manhã também, no texto de Filipenses capítulo 2, diz que Deus exaltou Jesus. Ou seja, evidenciou, olha, meu filho, e deu um nome, que é um nome maior que todo nome. Quando Jesus parte pão, falei isso, ele multiplica. A maior vergonha que um filho de Deus pode ter na vida não é passar fome. A maior vergonha de um filho de Deus, um verdadeiro discípulo, é não ter pão para oferecer.
E a maior verdade que a gente conhece é que quem menos tem é o que mais reparte. Quem mais guarda, mais difícil é o repartir. Verdadeiros discípulos de Jesus repartem o que têm, pois eles sabem que a fonte não acaba. A fonte não acaba. Quantas eleições já foram feitas? Quantos presidentes já foram eleitos? E eu não vi nenhum filho de Deus passando fome. Porque o nosso pão vem do Filho. E o Filho disse, eu sou o pão da vida. Se tiver fome, né? Aquele que me aceitar, nunca mais terá fome. Aquele que vem a mim, nunca mais terá sede. Aí vem alguém, chega perto da gente, e diz assim, amigo, será que... E a gente faz o quê? Entra na contabilidade, vou perder agora. Discípulos de Jesus não perdem nunca. Discípulos de Jesus sempre têm a oportunidade de fazer a vida multiplicar. O diabo quer que nós sejamos animais. Onde eu moro ainda tem algumas pastagens. Eu até brinco lá, o campo 1, campo 2, campo 3. Aí tem umas vaquinhas. Aí eu falo, hoje as vaquinhas estão no campo 2, vai fazer um rodízio, né, para ir para... Mas eu fico olhando lá o tempo todo, aquelas vacas, o que elas estão fazendo? Comendo, 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 comendo. Aí eu passo a noite lá, o que elas estão fazendo? Meu, esses bichos não dormem. E Satanás, quando ele vem com a mentira de dizer vocês podem ser deuses, na verdade, o que ele está falando ele está nos colocando num patamar de animais. Consumam, comam, bebam, extravasem, façam tudo o que der na sua cabeça. E não é assim para os verdadeiros discípulos. Animais vivem atrás de comida. Mas os verdadeiros discípulos de Jesus não vão atrás de comida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, João 6,35. Aí vai chegar no Natal, eu vou falar disso de novo. Onde se juntam os animais quando não fica no campo? No curral. E no Natal a gente chama o curral do quê? Estrebaria. E qual é o ponto central do curral? Da estrebaria? O coxo, a manjedoura, porque o quê? Os bichos têm que comer, né? À noite. Você acha que foi coincidência Jesus ter nascido numa manjedoura? Ali Jesus estava ensinando a fonte da vida, a fonte do conhecimento, ressignificando a vida, ressignificando a comida, ressignificando a humanidade. O Filho do Homem, nascendo no epicentro ali, onde encontram-se os animais. E é um novo Adão, a nova humanidade, ressignificando a vida, o sentido da vida. Por isso que os discípulos, versículo 5, diz assim, os apóstolos disseram ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé, porque a gente não consegue, ilumina a gente, aumenta essa fé para que a gente entenda essas coisas, e a gente consiga entender e não cair nessas nossas picuinhas, nessas nossas cobiças, nessa matemática de administrar as nossas carências. E Jesus respondeu, se vocês tiverem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-a, plante-a no mar, e ela lhe obedecerá. A fé, o que Jesus está querendo dizer para nós, é que nós não precisamos de mais fé. Nós precisamos colocar a nossa fé
em ação. Não importa o tamanho da sua fé. Não importa se ela é do tamanho de um grão de mostarda. Procura no Google lá, grão de mostarda. Parece um alpiste, assim. Não importa. Mas você precisa pôr essa fé em ação. A questão não é o quanto lhe falta. Deus quer que você lide com as suas convicções, por menor que elas sejam. Usa as suas convicções, avança. Encontrar Jesus é encontrar um recurso. Quando a gente fala que encontra Jesus, a gente fala assim, a gente se converte, a gente muda o nosso caminho. Alguns relatam uma experiência que tiveram. Mas sabe qual é a parte mais importante? É que quando encontramos Jesus, nós encontramos um recurso que não acaba, que não tem fim. Ele fala com a mulher samaritana, se você me conhecesse, soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu lhe daria. E você nunca mais teria sede. Os recursos, Jesus então é a fonte do recurso. E aí o que a gente faz? Verdadeiros discípulos têm quem? Jesus. Então tem o quê? O recurso. Então não é mais fé que eu preciso ter, eu preciso é colocar essa fé em ação, é encarar. É abrir um envelope, diagnóstico positivo para câncer. E aí chegar para Jesus e falar assim, Senhor, muda isso em nome de Jesus, eu vou fechar quando eu abrir. Não, é pegar esse diagnóstico e dizer assim, eu sei quem é o pão da vida, eu sei quem é a fonte do amor que não para, e eu vou andar com esse diagnóstico pela fé. Não sei aonde eu vou chegar, mas eu vou caminhar, eu vou seguir em frente. Eu vou seguir em frente. Isso significa fé. Angústia faz parte do pacote do discípulo de Jesus. Jesus mesmo se angustiou, porque chegou no momento que ele sabia que estava se aproximando a sua hora, mas ele nunca duvidou de Deus, nunca duvidou do que Deus era capaz de fazer, que mesmo que Jesus atravessasse o vale da sombra da morte e se limitasse a morrer, ele sabia que o Pai poderia trazer ele à vida novamente. E quando a gente duvida, a gente cai na armadilha da ansiedade. Porque daí a gente fica, será? Será que vai dar certo? Será que funciona? Será que lá na frente tudo vai dar certo? E a gente fica na ansiedade. A ansiedade, a angústia, ela vai existir. O que nós não podemos é duvidar. Jesus nunca duvidou. E muitas das vezes nós duvidamos. Versos 7 a 10, então, Jesus agora diz assim, qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora, sente-se para comer, ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. O que Jesus está querendo ensinar aqui? Para com o início de conversa, se Jesus fosse falar isso aqui hoje, poderia ser que ele fosse enquadrado na lei da CLT. Mas o que ele está querendo dizer assim é que não existe nada mais inútil do que ser apenas útil.
Não existe inutilidade maior do que cumprir suas obrigações e colocar suas obrigações como limite. E o que a gente faz? Ele está falando aqui que é a obrigação do servo fazer tudo aquilo. E fazer tudo aquilo que ele tem que fazer para o seu Senhor é a sua obrigação. E não espere que o Senhor bata nas costas dele e fale, servo bom e fiel, pode descansar. Aí, vocês já pararam para pensar que se a gente fica somente nas nossas obrigações, será que o nosso caminho é um caminho de prosperidade? Quem é empresário, quem tem negócio, se fica só nas obrigações, não prospera, não tem lucro, precisa o tempo todo estar pensando fora da caixa, extrapolando os limites, ultrapassando horários, tentando captar os recursos. Agora vai para o casamento. Não vou nem perguntar se você é feliz no casamento. Mas o marido chega em casa cansado, suado, fedido, louco para sentar no sofá, ligar a TV e dormir até babar. E a mulher lá, angustiada. O menino mais velho aprontou na escola, foi chamado pela diretora. Aí a mulher chega e fala assim para o marido, benzinho, sei que você está cansado, sei que o seu dia foi difícil, sei que você teve muita coisa, muita dor de cabeça, resolveu muito problema. Eu tenho uma coisa para te contar, mas deixa para lá. Eu falo outro dia. Não! Verdadeiros discípulos fazem mais do que a sua obrigação. Este homem, esse servo de Deus, esse varão, ele vai tomar um banho, ele vai ficar cheiroso. 90% das mulheres reclamam que os homens não tomam banho e não escovam os dentes. Não estou falando de ninguém aqui. Não. Você toma um banho, você fica cheiroso, você escova o dente, e você senta do lado da sua mulher e diz assim, pode derramar, vem! Porque se Jesus me deu vida, essa vida serve para você também. Aí você fala, glória a Deus, aleluia. Aí vem a mulher. A mulher se prepara, faz a sobrancelha, corta o cabelo. Aí o marido chega. Benzinho, você está diferente. O que você fez? O que a gente precisa entender? Que verdadeiros discípulos de Jesus vão além das obrigações. Eles ultrapassam os limites. Eles não perdoam somente 3 vezes. Eles perdoam 7 vezes. Eles perdoam 70 vezes 7. Eles dão a outra face. Eles caminham mais uma milha. Eles entregam as suas túnicas. E é isso que a gente precisa aprender. Você vai num consultório do psicólogo, e o psicólogo joga no seu time. É isso que ele vai falar para você. Ele vai falar assim, você está pagando a conta do boteco sozinho. Olha, está todo mundo te explorando. Está todo mundo se dando bem e você é o único que está se dando. Você precisa, ser você. Se impõe. Na verdade, ele está sendo psicólogo, ele não está errado. Mas verdadeiros discípulos de Jesus ultrapassam a psicologia. Eles entendem que a fonte do recurso não é deles, por isso eles continuam, porque não é deles que está sendo extraído, é do Senhor.
A grande crise é que a gente não está conectado com o Senhor. E aí o que acaba? Os nossos recursos, chegamos no limite, esgotamos. Por que existe tanto crente hoje com depressão? Por que existe tanto crente hoje achando que o suicídio pode ser um caminho para aliviar a dor? Eu entendo que existem as descompensações químicas, hormonais, mas a gente não pode desprezar o fator espiritual, a fonte de vida que não acaba. E quando você chegar no meu consultório, né, no meu gabinete, e você falar para mim assim que acabou o seu casamento, eu vou sair, eu vou expulsar você do assim. Vai voltar para lá e vai ser discípulo de Jesus, vai aguentar, vai pedir para o Senhor renovar a fonte de água. Porque a gente não quer mais ser discípulo, porque discípulo paga um preço muito alto. A gente quer ser meros mortais. Serve um discípulo fake? Parece discípulo, cheira com discípulo, mas não tem nada dentro, é isopor. Para os discípulos de Jesus, não há limites. O que enche os nossos corações de amargura? Não é a consciência dos nossos erros. O que enche o nosso coração de amargura é a cobrança dos nossos acertos. Porque a gente vai e fala assim, mas olha o quanto que eu já fiz. Olha o quanto que eu já tentei conversar com meu marido. Tentei conversar com meu irmão. Vá além das suas obrigações, porque parar quando achamos que damos o máximo, não é ser um discípulo de Jesus. Quem acha que já deu o máximo, sempre negocia por menos. Qual é a melhor história? Salomão, em audiência, recebe duas mães. Uma, no nascimento, perdeu o filho. Mas isso para ela é uma perda que ela não quer admitir. Ela precisa ter algo. E ela vai lá e ela rouba o neném da outra. As duas vão diante do rei. E aí o que Salomão fala? Corta no meio. Aqui não tinha nada? Eu quero. E é isso que a gente está fazendo. A gente está se contentando com metades. Nós estamos se contentando com metades, nós estamos tentando compensar as nossas perdas no trabalho, no casamento, nas amizades, com metades. A mulher samaritana estava tentando compensar suas carências com metades. O homem com quem você está agora, nem seu marido é. Mas ele estava tentando. E o compromisso que Deus tem conosco não é com a nossa felicidade, é com a nossa plenitude. No meu direito, eu acho que eu mereço pelo menos metade. E, na verdade, nós precisamos aprender com Jesus. É entregar tudo. Entregar tudo. E experimentar da bondade do Senhor, da sua benevolência. Eu lembro, eu estava pensando nessa mensagem, eu lembrei que quando eu era um jovem pastor, estava lá em São Paulo ainda, e me caiu uma briga entre duas sócias. E a líder do Ministério de Mulheres foi falar comigo, porque lá eu era interinamente lá o pastor, tinha as áreas, e estava sem pastor na área de famílias, e sobrou para o Fábio, pastor júnior. E uma briga, um falando essa coisa, e queriam desfazer a sociedade, e uma pessoa queria tudo, falou, não, eu que comprei, a outra entrou com a parte, né, intelectual. Aí eu consegui na conversa identificar aquela que era, de fato, uma discípula de Jesus. E eu falei assim, entrega tudo, deixa. Não entra na briga. Não entra nessa briga. Dê. O Senhor vai te recompensar. Eu nem sabia exatamente o que eu estava falando, porque agora eu estou pensando.
Mas 2 anos se passaram, aquela senhora voltou e foi falar comigo, pastor Fábio, queria contar uma bênção para o pastor. Eu ganhei um contrato para fazer, não sei lá, ela é a confecção. Eu consegui comprar um carro novo. E não sei o quê, e não sei o que lá. E toda vez que eu encontrava com ela me contava mais uma bênção, mais uma bênção. Eu falei, chega, irmã. Mas ela entregou pela fé. Porque assim, eu posso errar, eu não sou um estudante de direito, nunca fiz direito. Mas o que eu tenho entendido é que o direito não necessariamente opera a justiça. Ele opera o juízo. E o juízo opera o mérito. Quando um empregado, funcionário vai para a justiça, ele já pede lá em cima, porque ele sabe que ele vai ganhar lá embaixo. Por quê? Porque ele não está buscando justiça. Ele está tentando ganhar alguma coisa. Por isso que Jesus fala que discípulos resolvem as suas coisas fora do juizado. Porque eles têm que se entender. E talvez um deles vai ter que abrir mão de tudo pela fé, entregar. Mas a gente não está muito afim, a gente quer ter pelo menos metade. Não vamos dividir isso, irmão. Não está certo, não. Lúcifer se tornou Satanás porque achou que merecia mais. E nós estamos muito críticos. Nós temos opiniões demais. E nós ficamos cansados. Aí nós procuramos descansar. Se o melhor plano que você tem para a sua vida são as suas férias, você ainda não entendeu o reino de Deus. Se o melhor plano que você tem para a sua vida são as suas férias, você ainda não entendeu o reino de Deus. Porque discípulos de Jesus, no reino de Deus, não descansam, não tiram férias. Você já viu mãe tirar férias? Mãe, estou com fome. Estou de férias, filha. Entrei hoje de férias. E a gente, o que a gente quer? A gente quer férias. Quer não fazer nada. E qual que eram as obrigações aqui do servo? Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito colocarei mais serviço, mais trabalho. Aí nós vamos servir na igreja, a gente já fica pensando assim, quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou perder? E quando que eu vou poder descansar? Tudo errado. Porque nós estamos trabalhando com base nas nossas carências, não com base naquilo que Jesus tem para nos oferecer. Plenitude. Achamos que uma hora nós vamos parar e desfrutar, e isso é um equívoco. Discípulos de Jesus não param. Tem momentos, tem oásis, não estou dizendo que não podemos tirar férias. Mas é que para algumas pessoas tirar férias é mais trabalho ainda, para falar a verdade. Dá um trabalho às vezes tirar férias, ainda volta com uma conta no cartão de crédito. Gera mais trabalho ainda depois. Mas nós achamos que um dia nós vamos parar, que assim eu vou me aposentar. Nem sei agora o que vai acontecer, mas se prepara, viu, para a aposentadoria aí. E discípulos não se aposentam. Discípulos continuam discípulos. Interessante que em João 9, 28, em João 9 tem um momento em que Jesus, ele cura um cego de nascença. E ele fala assim para o cego, vá até o tanque de Siloé e lava os seus olhos. E ele vai. Aí cria uma crise, uma polêmica, porque era um sábado. E aquilo, o milagre foi o de menos. A repercussão que faz depois do capítulo 9 é assim, os líderes da lei começam a querer instigar
um milagre no sábado. Eles não estão preocupados com o milagre, eles estão preocupados com o sábado. E aí fala assim, você foi curado? Quem é que te curou? Olha, eu não sei quem é, eu só sei que agora eu enxergo. E eles ficam tanto tempo apurrinhando aquele que agora vê, que uma hora ele fala assim, por que vocês querem tanto saber quem é ele? Vocês querem ser discípulos dele também? E você sabe que esses homens da lei falam? Nós não somos discípulos desse homem. Nós somos discípulos de Moisés. João 9:28. Nós somos discípulos de Moisés. E quando eu falo em discípulo fake, é que nós estamos muitas vezes sendo discípulos de Moisés. Um grande cara, um homem de Deus, um profeta, um líder, um herói nacional. Mas ser discípulo de Moisés é seguir regras, é obedecer todas as regras, é não sair fora do quadrado, é não ousar, é dizer, tem limite, não posso passar disso. E discípulos de Jesus ousam, ultrapassam os limites da bondade, da longanimidade, do amor, da mansidão, do domínio próprio, do perdão. Por isso ele fala, quantas vezes perdoar? Não tem limite. E a gente está virando tudo discípulo de Moisés. Não pode, não quer, não gosto. Precisamos entender que discípulos de Jesus caminham além das suas obrigações. Discípulos de Jesus não se contentam com o ordinário. Discípulos de Jesus buscam o extraordinário. Porque o extraordinário não são eles, mas é Cristo em mim, a esperança da glória. Ou a gente entende essa realidade, ou nós vamos ficar apanhando da vida, se achando os mais miseráveis da face da terra. Ou a gente encara isso com a fé que a gente tem, menor que um grão de mostarda, e se atira. Olha, eu estou assim, extremamente animado para o próximo mês agora de novembro, onde a gente vai falar sobre cidade, sobre missões, sobre o ID, alcançar outros, se tornando eles discípulos. E eu e o Hernan, a gente está impactado com o texto de Lucas, capítulo 5, se eu não me engano. E Jesus chama os seus discípulos, a gente conhece esse momento quando Jesus diz assim, eu farei de vocês pescadores de homens. Mas o que temos chamando a atenção é que antes dessa declaração, Jesus faz uma outra declaração. Ele diz assim, vão para águas mais profundas. Sai da margem, sai da zona de conforto, vai aonde não dá pé, vá e obedeça pela fé, confia. Ou a gente é discípulo de verdade, ou a gente está se enganando a gente mesmo. Porque Deus ninguém engana. Que nós possamos entender o que significa ser discípulo. Eu vou voltar a falar de discipulado. Isso aqui para mim é só provocações ainda de algo maior que eu creio que nós podemos ser em Cristo Jesus. Nós vamos entrar num novo mês, esse mês de missões. Depois vem o Natal, ao dezembro nós vamos celebrar o nascimento de Jesus. Mas 2019, nós vamos seguir entendendo o que significa ser discípulo de Jesus. Vamos entender o que é produzir vida. O que é ser parte do ramo, de fato. Produzir fruto a partir do permanecer na videira. Eu estou ansioso para o próximo ano. Estou ansioso para aquilo que Deus tem para nos dizer. E eu sei que Deus está fazendo maravilhas no nosso meio. Deus está mexendo, está provocando, está nos tirando da nossa zona de conforto. Mas para viver os dias de hoje, nós precisamos ir além.
nós precisamos ir além. Não podemos continuar do jeito que estamos. É preciso movimento. E nós vamos nos movimentar. Junto com Jesus, o bom pastor. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar juntos. Ó Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pelo aquilo que o Senhor fala aos nossos corações. Senhor Deus, como nosso entendimento é pequeno, como somos mesquinhos, egoístas. Como a nossa conta, ó Pai, é uma conta de somar e subtrair. Quando na verdade o Senhor nos propõe sermos instrumentos de multiplicação. Instrumentos que abençoam, instrumentos, ó Pai, que ao receber a maldade, entregam a bondade. Onde há o mal, trazemos o bem. Senhor, que isso seja verdade nos nossos corações, possamos entender o que de fato o Senhor deseja de nós como igreja. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor nos abençoou. Mas vamos seguir em frente, ó Pai. Nós vamos com a nossa pequena fé, sem medo, confiando. Nós não vamos duvidar. Isso vai nos angustiar, porque nós não vamos ter as respostas imediatas. Mas nós vamos confiar, nós vamos seguir em frente. Em nome de Jesus. Amém.